Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos, é com muita alegria que convido vocês a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições neste livro das Sagradas Escrituras. Deixa aberto aí o capítulo 4. Onde nós paramos. Hoje então, queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série no livro de Apocalipse. Em nossa última mensagem, nós concluímos o capítulo 3, que tratou, que concluiu ali as mensagens às 7 igrejas na Ásia Menor. E a partir do capítulo 4, nós encontramos o registro do segundo ciclo de visões que o apóstolo João teria na ilha de Pátimos. No contexto em que João e os seus leitores estavam, eles poderiam considerar o poder do Império Romano, quem sabe temer, e também diante das suas próprias circunstâncias. Um autor chamado Tim Chester, falando sobre esse contexto da época, disse o seguinte: para onde quer que olhassem, eles viam símbolos do poder romano. Eles viam o padrão da águia carregada por soldados romanos e afixada em edifícios públicos. As moedas que seguravam em suas mãos tinham imagens da deusa romana. Eles viam grandes construções projetando o esplendor de Roma. Eles também observavam o militarismo, viam soldados do exército romano que conquistavam tudo. Temiam a invasão dos partas no leste, ouviam histórias da guerra e matanças seguidas de fome e doenças. Se tivessem olhos para enxergar, eles também poderiam ter visto injustiças e assassinatos. Eles poderiam apreciar o sangue dos combates de gladiadores. É possível que tenham visto desastres naturais e catástrofes ambientais. Esse era o contexto do Império Romano da sua época. E nós também consideramos um pouco da situação de cada uma daquelas 7 igrejas. Nós vimos que havia lá falsos mestres tentando corromper as igrejas. Nós falamos sobre os nicolaítas, falamos sobre os baalamitas, falamos sobre Jezabel, aquela falsa profetisa. Vimos também que algumas igrejas enfrentaram um contexto de severa perseguição diante da escolha de servir a Cristo ou servir César. Em outros contextos, alguns que se diziam judeus, mas na realidade eram sinagoga de Satanás, perseguiram a igreja. Em outras palavras, meus irmãos, era um desafio servir a Cristo diante de um contexto de tamanha oposição. Mas o Senhor chama o apóstolo João para enxergar a realidade por meio de um outro ponto de vista, de um outro lado. Ele vai poder observar a realidade da perspectiva do céu. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A visão do trono de Deus, descrita por João no capítulo 4 de Apocalipse. Vamos ler. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos,
e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminhar, ela alimenta a nossa alma. Pai, eu reconheço a minha total fraqueza, dependência e necessidade de Ti. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua santa palavra, para a Tua igreja que aqui se reúne. Prepara os nossos corações como um solo fértil, para receber, Senhor, a Tua boa semente, e que o Teu nome seja engrandecido. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus, amém. Primeiro ponto de hoje, o trono de Deus. Considerando os primeiros versículos, de 1 ao 6, nós vimos que João vê uma porta aberta no céu, e ele ouve a voz do Filho de Deus. A palavra diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João, então, começa a descrever a sua segunda visão. Ele vê uma porta aberta no céu. Ele escuta a voz do Filho de Deus, a voz de Jesus Cristo, que lhe mostrará a realidade sobre uma nova perspectiva. Ele é convidado a ver o trono de Deus no céu. Ele iria ver coisas que deveriam acontecer depois dessas coisas, isto é, aquilo que aconteceria entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Um autor chamado John Stott afirma que o capítulo 4 de Apocalipse, nós passamos da igreja na terra para a igreja no céu, de Cristo entre os candelabros reluzentes para Cristo ao lado do trono imputável de Deus. Então João tem uma visão em espírito, e ele vê o trono de Deus. Ele passa a relatar essa visão. Ele diz: imediatamente me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado.
E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. Então, ele passa a descrever, relatar essa visão que ele teve em espírito sobre um reino celestial. Ele vê um trono no céu e ele vê alguém sentado nesse trono. João, obviamente, está falando do Senhor, está falando de Deus. O trono retrata, meus irmãos, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Por mais caóticas que as circunstâncias possam parecer em nossos dias, nós não podemos esquecer que o Senhor continua no seu trono, e Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. João não dá descrições específicas, antropomórficas, ou seja, descrições humanas, aparentemente humanas, a respeito do que ele viu, de quem estava sentado no trono. Ele simplesmente fala que aquele que estava sentado no trono se assemelha ao aspecto de pedras preciosas, de jaspe, de sardônio. A comparação com essas pedras aqui retrata a glória de Deus, o esplendor invisível que só o Senhor possui. O texto de 1 Timóteo 6,16 fala a respeito do Senhor como aquele que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eterno. Amém. Então, aqui nós observamos o começo dessa visão. Ele vê um trono, alguém assentado no trono, mas ele não descreve, ele apenas fala que é semelhante a essas pedras preciosas. Imagina o brilho de um diamante. Ele usa palavras de elementos que ele conhece para descrever algo que talvez é indescritível, tão glorioso. Ele tenta falar de uma forma, nossa, quem estava no trono era semelhante a essas pedras preciosas, tinha um brilho como de um diamante, algo nesse sentido. Então, nós observamos que o trono significa a soberania, o governo do Senhor sobre a história e sobre todas as coisas. Eles, naquele contexto de caos, sabendo que numa outra perspectiva, ou seja, à luz dessa realidade celestial, quem está no trono não é o imperador de Roma, quem está no trono é o Senhor. E aqui, antes de nós avançarmos, já fica uma reflexão para nós. Mesmo que na sua vida a situação pareça bagunçada, conturbada, mesmo que nós olhemos para o nosso redor e a gente vê as coisas complicadas, difíceis, problemáticas, aparentemente caóticas, nós não podemos esquecer que o Senhor está no trono. O Senhor conhece até mesmo quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. O Senhor não deixa nem mesmo um passarinho cair sem o seu consentimento. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor sabe. Impressionantemente Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Até mesmo as dificuldades que nós passamos. Isso tem que ficar bem claro, olhando na perspectiva do céu. De quem de fato está no governo. De quem de fato está no trono. E ele vê um arco-íris ao redor do trono. Então, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A primeira vez que um arco-íris é apresentado nas Escrituras, é mencionado, vocês sabem, quem está fazendo a leitura bíblica anual deve ter lido esses dias, há poucos dias, o significado desse arco-íris. O significado espiritual é demonstrado e sinaliza a aliança que Deus fez com Noé, a qual Ele prometeu que não destruiria de novo a terra com um dilúvio. Então, a primeira menção do arco-íris é ali. O Senhor tinha visto o desígnio do coração humano, a continuidade da maldade do ser humano. Ele envia um dilúvio para limpar a terra que está tão corrompida, mas o Senhor, para preservar as suas promessas a respeito de um descendente que viria, Ele preserva Noé e a sua família numa arca.
E quando Noé sai daquela arca, ele faz um sacrifício a Deus, o Senhor faz uma aliança com Noé, o sinal dessa aliança é o arco no céu. Então, quando olhasse para aquele arco-íris, se lembraria, né, de que ele não iria mais destruir a terra com um dilúvio. Um puritano batista, que escreveu o Peregrino, chamado John Bunyan, explicou o seguinte: o arco-íris era primeiramente um sinal de uma aliança de misericórdia e bondade para com o mundo, mas essa não era uma única coisa que ele sinalizava, pois essa aliança era apenas uma sombra do pacto da graça que Deus fez com os seus eleitos em Cristo, bem como aquele arco-íris era apenas uma sombra do sinal e estabilidade e duração deste pacto. Aqui John Bunyan vai mostrar que esse arco-íris era só um sinal, né, daquela aliança superior que aconteceria em Cristo. Portanto, o arco-íris diante do trono do Senhor também remete à sua misericórdia. O fato de ter um arco-íris diante do trono demonstra a misericórdia do Senhor, demonstra a graça do Senhor, demonstra que o nosso Senhor é um Deus misericordioso, que o seu trono é um trono de graça para com o seu povo. Ele fez aliança com Noé, a qual trouxe estabilidade física para o desenvolvimento da promessa de um pacto da graça que se cumpriria em Cristo. Então, por providência divina, meus irmãos, hoje vocês colocaram lá no grupo da igreja a foto de um arco-íris completo, né? Então, a providência do Senhor, nós tivemos essa ilustração tão bela hoje, né, ao contemplarmos o céu. E eu trouxe algumas palavras que John Bunyan falou sobre o arco-íris. Eu queria ler para vocês e que isso sirva de reflexão para nós. O arco-íris é um reflexo do sol que brilha no firmamento e a justiça pela qual esse trono da graça é cercado. É uma obra do Filho de Deus. O arco-íris foi um sinal de que a ira de Deus manifestada ao enviar o dilúvio foi aplacada. Essa justiça de Cristo é aquela pela qual Deus perdoa todas as nossas ofensas. O arco-íris foi colocado nas nuvens para que o pecador pudesse olhar para ele e confiar na misericórdia comum e justiça de Cristo. A justiça de Cristo é revelada a nós na palavra, para que por meio dela creiamos em sua misericórdia especial. O arco-íris é visto de vez em quando nas nuvens. A justiça de Cristo é revelada ao longo da palavra de Deus. O arco-íris é visto comumente após a chuva. A justiça de Cristo é apreendida pela fé logo após a apreensão da ira. O arco-íris é visto com maior ou menor intensidade. O mesmo sucede com a justiça de Cristo. Podemos vê-la em maior ou menor grau, de acordo com a clareza da visão da fé. O arco possui uma natureza tal que faz com que qualquer coisa que você olhar através dele se torne da mesma cor que ele. E a justiça de Cristo faz com que os pecadores, quando Deus olha para eles, através da justiça de Cristo, pareçam belos e aceitáveis aos olhos dele, pois somos feitos agradáveis pela beleza de Cristo e aceitos no amado. Portanto, meus irmãos, o trono do Senhor também é chamado de um trono de graça, cujos servos têm acesso para receber misericórdia e confiança por meio de Jesus Cristo. Deu para entender, meus irmãos? Então nós vemos um trono e nós vemos um arco-íris. Isso remete também à graça, à misericórdia do Senhor. Lembrando ali do significado do arco-íris nas Escrituras. E quando falamos a respeito do trono e de graça ao mesmo tempo, sempre é bom nós lembrarmos de Hebreus 4,16, que diz: achegamo-nos, portanto, confiadamente juntos ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por meio da obra de Cristo, nós podemos adentrar ao trono da graça. Nós podemos ter acesso à presença de Deus por meio do nosso Senhor.
Jesus Cristo. Isso é algo poderoso, isso é algo glorioso, isso é algo sublime. Vamos continuar a visão. João então vê outros 24 tronos. Então está compondo a visão, né? Vimos um trono no céu, né? Vimos um arco-íris. Diante desse trono vimos também 24 tronos com 24 anciãos. Então ele vê um trono, mas também tinham outros 24 tronos com 24 anciãos vestidos de branco e coroados com coroas de ouro. Essa é a visão. Então nessa visão celestial, João também vê outros 24 tronos ocupados por 24 anciãos, né? Então há um certo debate a respeito do significado desses anciãos. Todavia, eu trouxe aqui uma posição que eu acho bem equilibrada. D.K. Bill afirmou que, como a imagem aqui é da sala do trono no templo celestial, os anciãos podem ter por base as 24 ordens de sacerdotes de Davi. E é provável que esse número também se refira à soma dos 12 patriarcas e os 12 apóstolos, os quais, tornados em conjunto, representam a igreja no seu caráter de sacerdócio universal dos cristãos. Ou seja, o D.K. Bill entende que os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel, somado com os 12 apóstolos de Cristo, como uma representação da igreja unida. Ele entende que esses seres celestiais representam, então, a igreja na sua totalidade, certo? John Stott, de uma forma mais categórica, vai dizer o seguinte: sem dúvida, representam as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, e também a igreja completa e aperfeiçoada. Então, inclusive, essa é uma posição que eu penso ser majoritária entre os comentaristas desse texto. Inclusive, o próprio Apocalipse menciona, numa outra parte, as 12 tribos e os 12 apóstolos em o mesmo contexto, quando fala a respeito da Nova Jerusalém. Quando você vê, por exemplo, Apocalipse 21, 12, diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então está descrevendo aqui, né, a Nova Jerusalém, e fala das 12 tribos dos filhos de Israel. E nos versículos posteriores, quando você vai para o versículo 14 de Apocalipse 21, fala assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, no mesmo contexto, nós observamos os nomes das 12 tribos de Israel, estão gravados nesses portões, e o muro da cidade possui 12 fundamentos. Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro estão gravados nesse fundamento. Sendo assim, eu particularmente sou inclinado a crer que esses 24 anciãos mencionados aqui representam a igreja como um todo, certo? Incluindo os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E alguns intérpretes entendem que são anjos que estão representando estas igrejas, esses seres aqui. Só para explicar o que seriam esses 24 anciãos. Tranquilo? Podemos avançar então. Ele vê relâmpagos e trovões diante do trono. Vamos montando aqui, né? Um trono, arco-íris, um trono. O Senhor está no controle, o Senhor é soberano, é um trono de graça, o Senhor é misericordioso, né? Tem outros tronos com esses seres, com esses 24 anciãos, né? Representando 12 tribos de Israel, os 12 discípulos de Cristo, representando a igreja em sua totalidade. Vamos formando aí a visão de João. E agora, do trono, desse trono, saem relâmpagos, vozes, trovões diante do trono. Então a presença desses relâmpagos, vozes, trovões diante do trono nos traz à memória também um outro momento das Escrituras que vocês na leitura anual já devem estar quase lá, que é
quando Moisés recebe ali as 2 tábuas da lei no Sinai. Você vai observar lá em Êxodo 19, 16, diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo do arraial se estremeceu. Então, quando Moisés recebeu ali as 2 tábuas da lei, isso aconteceu também, trovões, relâmpagos, sons de trombeta. Então, esses fenômenos servem para mostrar o poder, a grandeza, a força do Senhor, a santidade, a justiça de Deus. Então, esse Deus, que ao mesmo tempo é um Deus misericordioso para com seu povo, é um Deus que é gracioso, que enviou seu Filho para morrer por nós, mas Ele também é um Deus que é justo, é um Deus que é santo, é um Deus também que vai condenar os seus inimigos, né? A Bíblia vai falar a respeito também disso posteriormente. Então a gente tem que ter uma noção equilibrada aqui da pessoa de Deus, para que não sejamos nem libertinos, né? Mas também que a gente não fique em uma situação que a gente fique com medo de Deus, né? Então é um temor santo, é uma reverência santa, a gente respeita e ama. É um pai amoroso, né? Mas ele é um pai. Aquela visão que eu falei aqui sobre aquele livro As Crônicas de Nárnia, vocês lembram? Que fala daquele personagem, o Aslan, que ao mesmo tempo ele é um leão, mas ele é um leão bondoso, mas ele não deixa de ser um leão, né? Então o Senhor é Deus, Ele é poderoso, é santo. A gente tem que ter reverência, mas a gente também o ama, que Ele é um pai amoroso, misericordioso e justo. Então essa visão vai trazendo esse equilíbrio na nossa mente. Ele vê 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus. E agora, do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É notável então que na frente do Santo dos Santos, no tabernáculo, esses dias eu estava dando aula de Êxodo aqui para vocês, eu mostrei o tabernáculo, né? E tinha o átrio, que é a parte de fora, tinha o lugar santo e tinha o Santo dos Santos. Então no lugar santo tinha um candelabro, né, que ficavam com 7 tochas ali. Esse candelabro é uma representação dessas reais tochas que são vistas aqui no verdadeiro templo de Deus, né? Aquilo que eles simbolizavam é o Espírito Santo na sua plenitude. Quando fala os 7 Espíritos, está falando a respeito do Espírito Santo na sua plenitude. E nesse ponto nós notamos também uma coisa interessante. Nós vimos no começo que ele fala que ele ouviu aquela primeira voz. De quem era aquela primeira voz? De Cristo. Ele falou que ele viu alguém assentado no trono. Quem era esse? Deus. E agora ele vê as 7 chamas que representam os 7 Espíritos de Deus. Já falei que 7 na sua totalidade, representa a plenitude, né? O Espírito Santo na sua plenitude. Então a gente vê as 3 pessoas da Trindade nesse texto: o Pai sentado no trono, a voz do Filho e o Espírito Santo aqui. E quando nós pensamos a respeito do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus representando o Espírito Santo na sua plenitude, isso deve também fazer nós refletirmos que a palavra diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Quando a gente pensa na santidade de Deus, a gente também tem que refletir a respeito da nossa resposta diante desse atributo, né? Diante de um Deus que é santo, nós devemos ser dedicados, separados a Ele, certo? Ele vê também o mar de vidro como cristal. Então há diante do trono como um mar de vidro. O mar de vidro aqui pode transparecer tranquilidade, mostra a paz do céu, em contraste ao tumulto da terra. Revela também a preciosidade do trono de Deus. E para finalizar essa parte, ele vê também 4 seres viventes. O texto diz assim: também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E esses 4 seres viventes aqui, eles são muito semelhantes a seres descritos no livro de Ezequiel. Você já deve ter visto lá
Ezequiel 10, 20 e 21, chama esses seres de querubins. Por exemplo, Ezequiel diz assim: são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. Fiquei sabendo que eram querubins, cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. Então esses eram seres, os querubins, designados para proteger, para vigiar. Por exemplo, a árvore da vida, quando o ser humano foi expulso do jardim, o Senhor colocou querubins para guardar ali a entrada do jardim. Tem querubins na arca da aliança, então eles são cheios de vida, eles são alertas, inteligentes, eles são cobertos de olhos de frente e por trás, para que nada lhes escape. Então esses querubins são uma ordem elevada de seres angelicais. E aqui a gente então tem a descrição da visão do trono de Deus, certo? Então vamos parar aqui e refletir. Temos o trono, a soberania de Deus, é Deus que reina apesar de aparente caos e confusão. Esse trono é um trono de graça. Nós vemos um arco-íris, nós vemos que tem outros 24 tronos diante dele. Nós vemos que neste trono saem trovões, relâmpagos, né? Nesse trono há 7 chamas, que representam os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo. Também à frente e ao redor desse trono tem 4 seres viventes que são querubins. Essa foi a visão de João, certo? E quando eu penso sobre esse assunto, estava refletindo sobre isso, de nós observarmos o contexto atual e não observar a perspectiva do alto. Quando eu estava lendo, estudando sobre esse texto, eu lembrei de um outro personagem bíblico. Vocês lembram de Nabucodonosor? Lá no livro de Daniel, abra comigo lá Daniel capítulo 4, tem uma situação que eu acho muito curiosa. Daniel 4. Olha o versículo 34. Deixa aberto no 34, só que eu vou falar uma coisa. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. A Babilônia se tornou um império poderosíssimo na sua época. Os jardins suspensos da Babilônia era uma coisa belíssima. Nabucodonosor, certa vez olhou, contemplou ali a beleza da Babilônia e achava que tudo aquilo ali era a obra das mãos dele, que aquilo ali era porque ele era alguma coisa. Aí o que o Senhor faz? O Senhor vai humilhar Nabucodonosor, fazendo com que ele fique se comportando como um animal por um tempo, para ele entender a sua humilhação, para ele entender que não é ele que comanda nada, para ele entender que o céu governa, que quem está no trono, quem coloca reis, quem destitui reis, é o Senhor. Quem é soberano não é Nabucodonosor, quem é soberano é Deus. E quando eu estava pensando sobre esse trono, a gente tem que ter essa noção, né, que quem está no governo de tudo é Deus. Depois de ter sido humilhado, ele aprendeu a lição. Aparentemente, olha o verso 34, que Nabucodonosor fala: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa deter a mão, e nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me vir a minha majestade e o meu resplendor.
Buscaram os meus conselheiros, e os meus grandes fui estabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Ele entendeu que quem reina é Deus, que há um soberano no céu, né? Então também, meus irmãos, diante das circunstâncias adversas de nossas vidas, diante de um contexto que parece turbulento e caótico, devemos lembrar que quem está no controle de tudo é Deus. E diante da majestade do Senhor, eu também queria levar você a refletir: de fato você tem vivido para Ele? De fato é Ele que é o Senhor da sua vida? A sua vida está sendo para servir a esse Senhor que é digno de glória? Ou você tem se tornado Senhor de si mesmo? Diante de um Deus que é santo, também busquemos ser dedicados, santificados a Ele. Nós precisamos reconhecer a grandeza e a majestade do nosso Deus. Amém? Agora vamos para o nosso segundo ponto. Os 4 seres viventes adoram. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso, nem dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nessa parte, meus irmãos, a primeira uma descrição sobre os seres viventes. Nós vimos, primeiro se parece com um leão, segundo com um novilho, terceiro tem um rosto de homem, e o quarto é semelhante a uma águia voando. Então, a ênfase no número 4 aqui se refere à criação de Deus, né? Do mesmo modo, a expressão que vive para todo sempre também ocorre 4 vezes no Apocalipse. Um teólogo chamado Simon Kistemaker afirmou: esses 4 rostos caracterizam os querubins de modo simbólico. Eles representam valentia, coragem, força, tenacidade, inteligência, sagacidade, eficiência e rapidez, né? E nós vimos que eles têm cada um 6 asas. E quando nós lemos o texto de Isaías, que o irmão Tiago leu aqui no começo, também fala a respeito dos serafins. Isaías tendo 6 asas, e esses olhos que são descritos aqui indicam a vigilância incessante. E o texto diz que eles não têm descanso, nem dia, nem de noite. Aqui, meus irmãos, é uma terminologia humana, utilizada para indicar a eternidade. Eles não têm descanso, dia e noite, ou seja, eles estão eternamente nesta disposição. Eternamente eles adoram a Deus no céu. É como se outras palavras dissessem isso: vão adorar por toda a eternidade. E um contraste também encontrado em Apocalipse, dizendo que não tem descanso, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta. É falado sobre isso em Apocalipse 11. Ou seja, assim como aqueles 4 seres viventes continuamente estão adorando a Deus, os adoradores da besta continuamente sofrerão no inferno. Então tem um paralelo aqui também, de dia e noite sem descanso, ou seja, eternamente no céu ou eternamente no inferno. E aí o que eles estão proclamando, meus irmãos? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Queridos, esse para mim é a parte mais impactante desse texto, sabe? Quando eu estava lendo de forma corrida o livro de Apocalipse, eu vou lendo essas descrições, sabe? Nossa, olha esses seres viventes poderosos, né? 6 asas, um monte de olhos,
um rosto parece uma águia. Aí tu vai falar, nossa, esses seres são poderosos, esses querubins são grandiosos. Quando vê que eles representam rapidez, velocidade, força, você fica, nossa, esses seres são grandiosos, eles têm poder. Mas quando a gente vê que eles estão diante de Deus, o que eles fazem? Eles adoram. Eles adoram. Não tem ninguém, poderoso como o Senhor. Eles exaltam ao Senhor. Eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor está além de toda a sua criação. Ele é todo-poderoso, não tem nada que seja difícil para Ele. Ele é eterno, a sua sabedoria é infinita, Ele governa a história, Ele governa todas as coisas, Ele deve ser adorado. Aqui, meus irmãos, eles declaram, eles adoram a santidade de Deus, e eu fico também refletindo, diante da grandeza de Deus, qual é a sua resposta? Diante de um Deus que é tão santo, diante de um Deus que proporcionou um caminho de salvação para o pecador. Tem uma conhecida história dos irmãos Moráveis, não sei se vocês já ouviram falar, mas eram jovens de aproximadamente uns 20 anos, e eles eram crentes verdadeiros, eles queriam proclamar o Evangelho para outras pessoas. Eles sabiam que tinham aproximadamente umas 2.000 pessoas que estavam em uma situação de escravidão, e essas pessoas não conheciam a Cristo, e eles provavelmente morreriam ali se entregar como escravos, para poderem ir lá e pregar para aqueles escravos. Ou seja, eles iam se despedir das suas famílias, para nunca mais voltar, por amor a Cristo, para que outras pessoas conhecessem o Evangelho. E no momento que eles estavam se preparando para ir embora, seus familiares em prantos ali, claro, se despedindo deles, um deles falou algo nesse sentido: importa que o Cordeiro receba toda a recompensa pelo seu sofrimento. Ele entendeu a grandeza do Senhor, e a sua vida Ele entregou para servi-lo, para adorá-lo. Meus irmãos, que a nossa vida seja um louvor para o Senhor. A noção a respeito dos atributos de Deus deve também nos levar a adorá-lo. O fato de Deus ser santo, 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 deve levar a nós louvarmos a Ele com os nossos lábios, mas também com as nossas vidas. Com as nossas vidas. Ele é digno, meus irmãos, da nossa entrega total. Os nossos cânticos têm que ser verdadeiros. Quando a gente vem para o culto, a gente louva a Deus, o nosso cântico tem que ser em espírito e em verdade. Não deixe a sua adoração se tornar algo mecânico. Não deixe o domingo ser uma coisa trivial na sua rotina, sabe? Que você tenha essa noção: eu estou indo adorar aquele que é santo, 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 aquele a quem os 4 seres viventes continuamente estão louvando, adorando, porque Ele é digno. Que você cante a plenos pulmões na hora dos cânticos, e que durante a sua vida você pense: essas decisões que eu estou tomando são de acordo com a palavra daquele que é santo? A minha vida tem sido vivida para a glória daquele que é santo, porque Ele é digno da minha entrega total. É diante desse Deus que nós cultuamos, é Ele que nós cultuamos. O nosso coração esteja no Senhor, meus irmãos. Será que de fato o seu coração está no Senhor? Tem algum outro roubando o lugar dele no seu coração? Avalie a si mesmo. Por fim, os 24 anciãos adoram. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos.
depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua causa vieram a existir e foram criadas. E de forma semelhante com aqueles que nós lemos sobre aqueles que estão sentados no trono. Imagina, lendo o Apocalipse, descrevendo 24 tronos, vestes brancas, coroas de ouro. Você pensa, nossa, esses aí é autoridade, né? Coroa, né? Estão reinando, estão no trono. Mas quando eles chegam diante do trono do Senhor, eles lançam as suas coroas, eles se prostram e eles adoram. Só o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor, majestade. Não tem ninguém comparável ao Senhor. Os 24 anciãos que representam a humanidade remida adoram a Deus, prostrando-se diante do seu trono. Aqui um teólogo diz, Simon Kistemaker, ao se prostrar segundo o costume oriental, eles prestam homenagem exclusivamente ao Todo-Poderoso. Nenhum anjo pode ser reverenciado. Na verdade, um anjo repreende João por prostrar-se diante dele e lhe ordena adorar a Deus. Isso acontece também no livro de Apocalipse. Tem uma hora que o João vai encontrar com o anjo, ele quer adorar o anjo. Ele diz, não, levanta, eu sou servo que nem tu, adora a Deus. É o Senhor que deve ser adorado. Será que nós não estamos adorando alguma outra coisa? Será que o nosso coração não está vivendo, servindo algum outro Deus com D minúsculo, eu digo? Um ídolo? Porque não é só quando você literalmente se prostra, mas quando você vive em função de. Às vezes a gente vive em função de outra coisa que não é o Senhor. Precisamos avaliar, será que a gente tem ídolos no coração? Nós não devemos adorar a criatura, somente o Criador. Lá em Apocalipse 19 aconteceu isso, como eu falei para vocês. E o Salmo 19, 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, os 24 anciãos adoram o Deus que é Criador, que criou todas as coisas, o Deus que por sua vontade fez tudo o que existe, né? E nós, meus irmãos, qual é a nossa reação diante da suprema grandeza do nosso Criador? Saiba, meu irmão, que Ele é digno de glória, de honra, de majestade, que nós também devemos nos prostrar diante desse poderoso Deus em adoração. Que nós jamais sejamos orgulhosos, pensando que temos alguma coisa por nossa própria conta. Tudo que a gente tem dele, meus irmãos, tudo que temos é graça, tudo que temos é misericórdia, tudo que temos é dádiva. O ar que você respira vem dele. O fato de você estar vivo e aqui vem dele. Ele estabeleceu os nossos dias, todos os nossos dias, né? Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, né? Por isso nós devemos dizer, como disse o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. É o Senhor quem te deu vida, é o Senhor quem te sustenta a vida, é o Senhor que te dá saúde, é o Senhor que te dá disposição para trabalhar, é o Senhor que te dá sabedoria. Ele tem que ser louvado na tua vida, na nossa vida. E se alguém aqui me ouve, ainda não se rendeu ao soberano Senhor, eu te chamo hoje, se arrependa do seu pecado, confie em Jesus. Somente por meio de Cristo é que nós podemos ter acesso a esse santo Criador, poderoso e Deus. Somente por meio de Jesus nós entramos no Santo dos Santos. E eu queria concluir este sermão lendo novamente o texto de Hebreus, que diz: acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso à presença de Deus. Que a nossa vida seja para o louvor do Senhor, que venhamos desfrutar de íntima comunhão com o Senhor em temor e tremor. Hoje eu te convido, vá ao trono da graça com confiança, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque os seus anseios diante do Senhor, coloque as suas questões, as suas súplicas, os seus pedidos diante desse Deus. Vá até Ele também e diga: Senhor, santo é o teu nome. Senhor, graças te dou, porque tu és um Deus soberano, Salvador, porque o Senhor é o meu Criador. Eu queria convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor, a adorá-lo e a falar o quanto Ele é precioso. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. O Senhor é o Criador de todas as coisas. É no Senhor que nós andamos, nos movemos e existimos. O Senhor foi quem escreveu no seu livro cada dia das nossas vidas. O Senhor é que é soberano sobre os céus e a terra. O Senhor é que nos dá condições de viver, de falar, de nos movimentar. O Senhor é quem salvou pecadores como nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço pelos nossos pecados. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome seja a glória. Livra-nos, Senhor, de vivermos vidas apáticas, frias, mornas. Livra-nos, Senhor, de ídolos nos nossos corações. Que o nosso prazer seja te adorar, seja te louvar, que a nossa vida seja para a tua glória. Desperta-nos para uma comunhão mais íntima contigo, Senhor. Tem misericórdia de nossos pecados, lava-nos com o sangue de Cristo, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido por meio de nossas vidas, porque o Senhor é santo, santo, santo e digno de nossa entrega total. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos que essa igreja seja agradável a Ti, e sejamos uma igreja fiel e uma bênção para a glória e honra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar.